Souza, da matéria de TCC, eu gosto sempre de chamar de desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, é um desenvolvimento, né? Não é uma entrega de trabalho pronto. Estamos aqui com a Prodenise, que também ministra essa disciplina, o ProRas. Gostaria de se apresentar, Denise? Bom dia, pessoal. Bom, estou à disposição de vocês, estou em TCC, eu também estou com o pessoal do primeiro módulo, né, na disciplina e na componente de NCCC, e estou à disposição. Vamos lá. Vou ter uma aula hoje também com a professora Renata e o Ras. Bom, então vamos lá. Aqui, pessoal, nós estamos compartilhando o modelo do trabalho e eu coloquei aqui algumas informações iniciais muito importantes. O parecer técnico de avaliação mercadológica, ele é utilizado para que o avaliador faça a avaliação de mercado de um imóvel. Vocês aqui no curso sairão com 2 certificações, a de corretor de imóveis e a de avaliador imobiliário. O corretor de imóveis, ele pode emitir um parecer de comercialização. É um documento simples, onde ele declara simplesmente o valor de um imóvel. Agora, para elaborar um parecer técnico de avaliação mercadológica, precisa ser avaliador e cadastrado lá no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, e, consequentemente, no COFES. Aí sim, ele pode fazer esse documento. No Centro Paula Souza, não há necessidade de estágio e vocês saem com as 2 certificações. Então, aqui eu inicio salientando que no Brasil é muito complicado fazer avaliação, talvez por isso seja um documento de muito retorno financeiro para vocês. Porque o valor de mercado, ele é muito flutuante, diferentemente de países desenvolvidos, né? Eu não viajei, mas como a Finlândia, por exemplo, aonde ali você tem um custo de unidade básica e você faz simplesmente uma multiplicação pela metragem do imóvel, e você tem um resultado, porque toda a localização desse imóvel, ela tem pavimentação, esgoto, iluminação, então tudo é mais ou menos padronizado. Aqui no Brasil, não. Eu moro aqui em Ubatuba, por exemplo, nós temos muitos bairros que ainda não passaram por regularização fundiária, que são distantes da cidade, outros bairros mais simples, do outro lado da rodovia. Então, nós temos bairros como no Itaguá, onde uma tapera, uma casinha simples, tem um valor exorbitante, e uma mansão em um bairro mais distante tem um valor super razoável. Então, por isso que é um desafio a gente fazer avaliação mercadológica aqui no Brasil. E eu coloco aqui que não é um cálculo simplesmente, né? E, pegando esse gancho, vários métodos podem ser adotados para fazer uma avaliação. O CUB, que é o custo de unidade básica, onde a gente tem uma tabela. Em São Paulo, a gente já tem essa tabela pelo metro quadrado, conforme a localização. Uma estimativa, um valor dedutivo. Entretanto, o curso, ele adotou um método comparativo. Esse método, a gente entende ser o mais seguro, o mais utilizado, o mais rico em procedimentos. Por isso que o curso adotou o método comparativo, que consiste em você pegar o seu imóvel, aquele que você quer avaliar, e procurar no mercado imóveis próximos e semelhantes. Eu até grifei aqui 2 vezes, né? Você vai pegar outros imóveis nas proximidades. Quanto de proximidade?
A gente pode até falar num raio de 5 quilômetros, mas se esses 5 quilômetros passarem para o outro lado de uma rodovia, por exemplo, a gente já não vai poder utilizar esse imóvel, porque o preço muda bastante. E semelhante, se eu estou avaliando um apartamento de 2 dormitórios, com piscina, elevador, uma vaga na garagem, eu vou procurar imóveis que tenham também 2 dormitórios, piscina, vaga na garagem. E aí eu pego esses imóveis que estão ofertados à venda e vou fazer aí uma depreciação, uns cálculos que a gente vai ver ao longo do trabalho, e vou chegar à conclusão segura de quanto vale esse imóvel que eu estou avaliando. Em um Pitan real, né, você pode visitar, conforme a dificuldade do imóvel, a especificidade do imóvel, você pode visitar e inserir no seu parecer cerca de 10 imóveis próximos e semelhantes. Mas para o trabalho do curso, nós, professores, nos reunimos e determinamos que somente 3 imóveis à venda, o que nós chamamos de amostras, serão exigidas, para facilitar a vida de vocês, né? Então, para o trabalho, somente 3 imóveis. Eu saliento que hoje em dia, no mercado, a gente, quando está avaliando o imóvel padrão, a gente não coloca muitas amostras, não há necessidade. Isso se faz quando o imóvel tem características mais específicas. Mas hoje em dia, o padrão da modernidade são de documentos mais claros, mais simples, mais objetivos. A gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, que traz para a gente uma segurança maior quando o nosso cliente entende aquilo que ele está olhando naquele documento. Seguindo aqui, esses 3 imóveis, na vida real, vocês visitarão cartórios, imobiliárias, os próprios imóveis, para poder ter segurança nesse valor. Essa pesquisa não será feita pela internet. Entretanto, no trabalho, como vocês ainda não têm o Cresce, essa visita não é adequada, é permitido que essa pesquisa desses imóveis semelhantes e parecidos seja feita na internet. Mas na vida real, vocês não farão isso, porque a internet pode conter ali um imóvel que já tenha sido vendido há anos, que esteja sendo usado como chamariz para clientes, e não seja realmente uma oferta de mercado. Então, pois não, eu estou aqui no modelo, não sei se tem alguém que gostaria de falar. Pois não. Tem 2 perguntas. Em relação à visitação, hoje em dia, com o risco que está, né, com o número de invasões que se faz, aí até está tendo uma crise. Eu moro em Praia Grande, mas eu vejo muito em São Paulo, as pessoas estão tendo muito problema com o Airbnb. Então, visitas a imóveis parece ser uma coisa bem difícil, né, para fazer esse... Eu estou falando de vida real, né? Eu queria saber, na real, como dá para fazer. E a segunda pergunta dentro dessa, como o cartório pode nos ajudar nesse sentido? Vamos lá. Em relação às visitas, o corretor de imóvel credenciado, ele tem uma maior abertura, porque aquele cliente que está recebendo essa visita, ele tem uma segurança, porque ele é qualificado, ele é identificado, então a gente tem uma maior facilidade para a visitação. Diferentemente de uma pessoa estranha, que não tem cadastro, e aí as pessoas ficam com medo, né? Então, essa facilidade a gente tem com a nossa credencial.
O Cresce faz um trabalho intenso de valorização do corretor de imóveis, e vejam que nas propagandas do Cresce, ele sempre coloca piloto de avião, médico, para trazer para a gente aí uma maior valorização para que a gente possa transitar melhor por esses imóveis. E são sempre assim, feitos por pontes de amigos, donos de imobiliária, que permitem que a gente vá até esse imóvel. Normalmente, via de regra, se são imóveis à venda, são vazios, né? Pode haver também imóveis habitados, o que já é um pouco mais complicado, você tem razão. Mas a gente tem essa facilidade enquanto corretor. Quanto à segunda pergunta sobre os cartórios, o que acontece? As vendas recentes, não uma venda que aconteceu há um ano atrás, mas as vendas recentes constam ali na escritura o valor de venda daquele imóvel. Então, como o nosso professor Haas sempre fala para a gente, a função do cartório é de publicidade e divulgação. Nós temos problema agora com a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais e Sensíveis quanto ao uso que faremos dessas informações. Agora, nós, corretores, que vamos solicitar uma certidão, por exemplo, de uma venda recente que foi feita, ou conversar com o nosso colega de cartório para saber qual o valor daquela venda, sem entrar em minúcia sobre quem comprou, quem vendeu, somente o valor da venda, isso nos ajuda bastante, porque nós podemos também, é muito rico, até mais rico do que a oferta, nós temos acesso a vendas recentes. Então, nesse sentido, o cartório pode nos ajudar bastante no quesito de parecer técnico de avaliação mercadológica. Ok? Então, seguindo aqui, pois não? Não, só agradeci, obrigada. Ok. Seguindo aqui, a gente informa para vocês que pela a nossa avaliação do trabalho e para o aprendizado de vocês, a gente solicita a realização de fotos do imóvel que você escolheu para avaliar. Essas fotos sendo autorais, é um momento de aprendizado, onde a gente aprende uma enquadração. São poucas fotos, porque considerando um pitã de 3 amostras, a gente não pode colocar ali 10 fotos, porque o nosso trabalho acaba virando um álbum fotográfico. Então, 6 fotos são suficientes. Uma da fachada, uma da sala, cozinha, banheiro. E ali, durante o trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais de como realizar essas fotos. 2 pontos importantes. Os alunos, eles trazem para a gente, eu já tenho aqui alguns alunos, né, que na primeira atividade já apontam um imóvel que tem interesse em avaliar. Em alguns casos, eles apontam um terreno. É possível fazer parecer técnico de avaliação mercadológica de terreno? Sim, é possível. Entretanto, para o trabalho, faltam requisitos. Você não vai fazer a fotografia interna de um imóvel, você não vai fazer a depreciação pela idade, porque o terreno, ele está ali, tanto faz um terreno de 10 anos quanto um de 5. Ele não tem diferença em relação a isso. Já o imóvel, não. Por isso que nós solicitamos que o aluno não faça avaliação de terreno, para que ele possa, antes de tudo, ter o aprendizado de muito valor para a vida profissional e cumprir os requisitos do trabalho. Senão não vai ter foto, não vai ter depreciação, o trabalho fica pobre, né? Então, somente por isso. Um outro ponto é a locação. A locação, muitos alunos trazem como sugestão, inclusive o próprio AVA, ok, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? A locação, ela não é um método comparativo dos valores de aluguel. Ela é exatamente o mesmo parecer de avaliação mercadológica de venda, aonde no valor final do imóvel, nós vamos aplicar aí de 0,5% a 1%. E aí chegaremos ao valor de locação.
Então, é a mesma coisa, vocês na alocação não vão comparar os valores aí, olha, esse aqui está alugado por 3,5, aquele por 3.250, esse por 3.000, eu vou somar e dividir por 3. Não. Vocês vão pegar o valor de venda do imóvel, fazer essa pesquisa, e aí sim, ao final, aplicando de 0,5% a 1%, conforme o estado de conservação, conforme essa pesquisa também de valores de aluguel, vocês vão chegar ao valor de locação. Então, é o mesmo trabalho, né? Não seria justo nós fazermos aí, principalmente, eu me preocupa bastante o aprendizado, né? Nós fazermos uma conta simples de somar 3 aluguéis e dividir por 3 para saber quanto vale a nossa alocação. Dito isso, nós estamos aqui com um modelo que um dos nossos professores elaborou para a gente, um modelo extremamente moderno, técnico, que dá tranquilamente para usar na vida profissional de vocês, feito com muito bom gosto, muito carinho. O professor entende, é filiado, então a gente tem muito orgulho desse modelo que o Pro fez para a gente. Então, aqui nós iniciamos o trabalho com a capa dele, aonde vocês vão alterar essas anotações em vermelho. Então, aqui no modelo foi avaliado um imóvel na Rua Pamplona, 1201, né, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Lá no trabalho de vocês vão alterar. Então, por exemplo, vamos avaliar um imóvel localizado na Rua Carlos, número 12. Nós vamos enviar para vocês em Word, na cidade de Ubatuba, no estado de São Paulo. Olha que simples. Aí, a partir disso, eu já posso tirar essa cor vermelha, né? Já posso colocar em preto. E posso seguir o trabalho. Bacana aqui a gente colocar o bairro, né? Bairro Itaguá. Aqui em Ubatuba. E assim a gente... Só deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguém pedindo autorização. Não. Então, continuando. Aqui, o interessado. Podem ficar à vontade para colocar um nome fictício ou o nosso nome dos professores. Senhora Renata Vitória do Gaim. O avaliador são vocês. Oi, pois não? Pois não? Não, ele não está perguntando. Ok. Pode seguir. Okay. Aqui o nominho de vocês são os avaliadores, né? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar o nome de vocês aqui, vamos colocar a Márcia, ela tem um sobrenome diferenciado, vou colocar um fictício, Márcia Braga. E aqui eu já coloco também em preto. Seguimos. Aqui, sempre a foto da fachada. Então, eu tiro esse trocar foto, porque eu não vou mais trocar. Retiro essa foto. E coloco outra no lugar. Se for um prédio de apartamentos, a foto da fachada do prédio de apartamentos. Corretor de imóveis nunca tira foto ampla, porque o colega vai descobrir onde fica o imóvel, né? Aqui, gente, eu vou eu vou alterar o rodapé. Aqui, ó, editar rodapé. Eu vou colocar o nome aqui da Márcia Braga, que é o rodapé, o nome do corretor de imóveis. E vou tirar o nome do Luiz. Passo para preto.
e saio do rodapé. Seguindo aqui, nós temos o sumário. Esse sumário, os nossos coordenadores, eles estão organizando as agendas do curso para que vocês consigam elaborar o trabalho passo a passo e ao final da agenda 8, o trabalho esteja completo. Ao final do trabalho, vocês vão alterar aqui a paginação conforme o item, né? Atenção, pessoal, depois do sumário, inicia o trabalho na outra página, não é aqui embaixo. Eu pego bastante o aluno que já começa aqui com solicitante. Conforme os livros, né, os trabalhos de TCC normais, o sumário fica ali sozinho. Eu sigo aqui o trabalho, mudando o nome do solicitante. Lá em cima, claro, né, normalmente ele é igual ao nome da pessoa interessada. Então, eu vou colocar aqui que a solicitante é a Renata Vitória do Gaim, como está lá em cima. Aqui, pessoal, inscrita, né? É importante esses detalhes, fica um documento limpo, bem feito. No CPF, sobre o número tal, residente domiciliar, dá. Se for masculino, a gente deixa com o. A rua. Eu, particularmente, eu só utilizo artigo definido de lugar na rua Diogo Freire. Aí eu vou colocar na rua Carlos, conforme lá em cima. Bem tranquilo, né? Na rua Carlos, número 12, em Ubatuba. Alterei. Passo para a cor preta e sigo. A finalidade. Nesse item, vocês vão colocar aqui se é venda, se é locação, se é uma solicitação judicial para inventário, qual a finalidade desse parecer. O número do parecer também é fictício, acho bacana a gente mudar aqui para 2025, porque o parecer técnico não pode ser um documento feito a longo prazo, porque como no Brasil nós temos um valor de mercado flutuante, se você leva 1 ano para fazer um parecer, quando você chega no final do ano, o valor de mercado já mudou. Então, é um documento rápido. Aqui, a competência, como eu falei para vocês, os nossos coordenadores estão organizando para a elaboração do passo a passo. O objetivo dessa aula é mais dar uma tranquilidade para vocês, então vocês, em alguma das disciplinas, vão analisar esse item, porque no trabalho ele não muda, ele fica exatamente como está. A Lei 6.530, do Cresce, aonde fala que compete ao corretor de imóvel exercer a intermediação, podendo opinar quanto ao seu valor de comercialização. Fala um pouquinho aqui do Pitan, vocês vão ter uma agenda específica que vai falar exatamente sobre essa resolução de avaliação. Olha, aqui saiu de novo o nome do avaliador. Então, eu repito a operação, ó, inserir, rodapé, editar. Vocês só terão que fazer isso umas 2 vezes no trabalho, é que a formatação às vezes pede isso. Márcia Braga, retiro aqui o nome do avaliador. ESC e vamos em frente. Aqui, pessoal, a ABNT. O que é bacana a gente entender? A ABNT do Pitan é diferente da ABNT do TCC comum. O TCC comum, ele pega as normas de tamanho de letra, de escrita, de tamanho de letra, de espaçamento. No Pitan, não. No Pitan, nós vamos usar a ABNT para as regras de avaliações de bens. Então, aqui a gente tem a NBR 14653, que também vai ser analisada aí entre as diversas disciplinas do curso. E aqui faz parte do nosso trabalho esse item 5, aonde vocês também não farão alterações.
Eu sugiro, pessoal, para quem não tem tanta habilidade em formatação como eu, que mantenham exatamente o trabalho assim. Porque se eu começo dou um espaço aqui a mais, por exemplo, olha, aí já passa para outra linha, dou um espaço aqui. Aí, para quem não tem tanta habilidade como eu, né, que já sou uma senhora de 60 anos, não sou da era da informática, eu acabo me complicando lá para frente. Agora, quem domina, eu recebo trabalhos maravilhosos em relação à formatação. Agora, aqui a gente mantém, as abreviaturas também são mantidas. Aqui, olha, Márcia Braga já ficou aqui no rodapé. Vou seguindo aqui, chegamos na parte do imóvel avaliado. Então, o imóvel, o objeto é de propriedade. Eu prefiro manter que o interessado seja o proprietário, mas nem sempre é a mesma pessoa, né? De repente é um desafeto judicial que está pedindo para poder ver quanto vale o imóvel e aceitar aí numa execução, enfim. Está localizado, repito aqui o endereço, Rua Carlos, número 12, retiro aqui o Casa 2, no bairro do Itaguá, no município de Ubatuba. Fico preocupada aqui de alguém pedindo para ser admitido. Não. Encontra-se registrado sob a matrícula. A questão da matrícula, ela pode ser uma matrícula fictícia, como pode ser um número real, né? O número da matrícula não vai interferir em ofensa aos dados pessoais de ninguém. Aqui em Ubatuba a gente só tem um cartório, então é o primeiro cartório de registro de imóveis de Ubatuba. Em São Paulo, na época que eu saí de São Paulo, haviam 3, não sei se aumentou, né? Porque São Paulo vai crescendo. E aqui eu tenho um pequeno descritivo do imóvel, que é o que vocês vão fazer lá na Agenda 2. A Agenda 2 vai pedir o descritivo do imóvel. E aí vocês usem essa eu acho que ficou bastante claro, essa que o professor fez. No lugar, se for apartamento, vocês podem colocar o apartamento, número 103, da Rua Carlos, número 12, localizada de frente para a rua, vão trocar esses dados aqui. O que é importante que nós grifamos? A metragem total, é importante porque nós vamos usar lá na frente, e a idade do imóvel, importante porque nós vamos usar lá na frente. O trabalho fica completinho. Alterei tudo isso, altero a cor da preta e sigo em frente. A vistoria, sempre na companhia, eu vou pôr da senhora Renata, né? Eu prefiro não ficar aí com muitos nomes para me perder. Ela é interessada, ela é a proprietária e ela acompanhou a vistoria. É o que mais vocês vão ter aí na vida profissional de vocês. A data também ficou em vermelho, porque, como eu falei, vocês não podem demorar muito para fazer uma avaliação. Então, aqui vamos colocar dia 10 de... Estamos em fevereiro, né? Abre lá para a Agenda 5, vocês vão receber esse modelo. A coordenação também está vendo como que vai fazer essa entrega, se vai ser antecipada, mas vou colocar 10/6 de 2025. No período da tarde, sigo em frente. Aqui nós temos uma tabela que aquelas pessoas que não têm tanta habilidade como eu, mantenham aí essa quantidade nessa folhinha para não ficar nem mais curto nem mais comprido. Então, aqui eu vou colocando os itens e a descrição. Então, no caso dessa casa, o hall da entrada tem 4 metros, o piso é de porcelanato, a parede de alvenaria. Eu, particularmente, eu me prendo a esses detalhes. Se pôs letra maiúscula, põe letra maiúscula em tudo. Se pôs letra minúscula, põe letra minúscula em tudo.
dá um conforto, dá um ar de organização. Ou se é minúsculo, põe tudo em minúsculo. Como aqui. E aqui vocês vão colocando. Ah, mas o meu apartamento é pequeno, então põe um dormitório numa linha, outro na outra, fala mais sobre algum item, para quem tiver dificuldade com formatação. Quem não tiver, encolhe, aí puxa da outra página, mexe no trabalho todo até o final. Passo para a cor preta e vou embora. Esse descritivo aqui é do imóvel avaliando. Avaliando, ainda não falamos de amostra. Aqui está certinho o rodapé. Vamos para o registro fotográfico. O registro fotográfico, vocês vão primeiro tirar esse trocar foto, porque não vai trocar mais, e vão fazer o mesmo método da capa. Eu vou deletar essa foto e vou colocar outra no lugar. O que é importante? Manter o padrão das fotos, todas do mesmo tamanho. Fica muito estranho quando fica uma foto pequenininha, como assim, a outra assim. Uma recuada, a outra no meio. Vamos deixar o trabalho bonitinho, com o mesmo padrãozinho de foto, o mesmo tamanho. Olha, fica bem bacana. Cozinha. Aqui eu paro para salientar uma orientação importante. Provavelmente, os imóveis que vocês vão fotografar, eles vão estar habitados, não assim como esse nosso aqui, que está vazio. Então, pessoal, o que é importante? Não deixar, assim, louça dentro da pia. Não tem importância se tem o escorredor de um lado, o filtro, a geladeira. O que fica estranho é a gente não trazer uma informalidade. Por exemplo, um pão em cima da mesa, uma faca, o pote de margarina. São detalhes que a gente pode rapidamente omitir da foto, mas não precisa tirar os ímãs das geladeiras, não precisa retirar o filtro. As louças, se elas puderem estar já lavadas e guardadas no armário, melhor. Mas se for a casa de um amigo, paciência que ela vai estar ali no escorredor. Mas quanto mais impessoalidade, melhor. Tá? Mas não precisa retirar o fogão, nada. Pode fazer de casa habitada. Só trazer assim, tirar algumas coisas que são muito pessoais da foto. Eu recebo bastante, todo semestre, né? A foto do quarto, quando tem cama, com o pet na cama. Um gatinho, o cachorro. Aí, se puder tirar, é bacana. Eu amo pet, tenho uma belezinha. Mas na foto do parecer, o gatinho lá dormindo na cama fica um pouco fora do contexto formal que pede o documento. Toalha, por exemplo, em cima da cama, é uma coisa que a gente pode tirar. Alisar, assim, a colcha, né? Não assim, quando acabou de acordar. Detalhe só, não precisa tirar a cama, não precisa tirar o travesseiro, nada. Só se tiver roupa jogada, esse tipo de coisa. No banheiro, a mesma coisa. Se puder tirar uma toalha que está ali pendurada, pode deixar os itens em cima da pia, pode deixar tudo ali direitinho da pessoa. Características da região. Aqui a gente entra no entorno do imóvel. Então, o imóvel avaliando está localizado, no nosso caso aqui é na Rua Carlos, num quarteirão entre a Rua Felipe Cardoso, vou manter aqui esse nome, porque é tudo fictício, na Rua Carlos, e Rua Francisco Dias, local que apresenta as características apresentadas na seguinte tabela. O zoneamento, ali na matéria, acho que é de NCCC, vocês têm acesso a esse conteúdo,
né? Todo município ele tem um zoneamento, principalmente quando tem plano diretor, e vai falar se aquela é uma zona de interesse social, se é uma zona comercial, e vocês vão mudar aqui. E vão colocar a principal avenida. No caso aqui, é a Avenida Leovigildo Dias Vieira. No caso aqui de Ubatuba, essa é uma avenida principal que fica próxima ali da Rua Carlos Aceburg. Elementos valorizantes nas proximidades. Raio de 1.000 metros. Gente, vamos supor, eu tenho um shopping center Iguatemi, que fica a 1,5 km. Eu posso colocar 1,5 aqui, porque é de bastante peso. Por quê? Quando vocês recebem o selo do Cresce, de que vocês são avaliadores, se vocês colocarem o valor de mercado num papel, colocar o selo de vocês e assinar, vocês vão responder por isso. Então, vocês também têm uma certa autonomia no parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, se eu tenho uma casa ali, perto do shopping Iguatemi, em São Paulo, e ela está a 1,200 metros do shopping, eu não vou deixar de colocar, porque ainda é uma distância razoável para que eu aponte que aquele imóvel ele fica próximo do Iguatemi. O que eu não posso é deixar 1.000 metros e o Iguatemi está lá a 2 metros. Aí é uma informação falsa, né? Então, aqui eu vou colocar um shopping center, o centro comercial, praça, vários pontos de ônibus, padarias, supermercado, agência do correio, uma faculdade. Vou colocar de acordo, né? Nesse imóvel aí de Ubatuba, eu vou colocar lá perto, né? Tem peixaria, farmácia, supermercado, tem um campinho de futebol, tem, enfim, são elementos valorizantes ali do entorno, né? Tem uma unidade de saúde, né? Uma UPA de saúde familiar. Eu vou trocar aqui. A infraestrutura e serviços públicos. Se a rua é pavimentada, no caso lá atualmente mas há bem pouco tempo ela não era pavimentada. Aí eu vou colocar rua não pavimentada. Hoje ela tem ciclofaixa nas proximidades, não é na rua. Próximas. Rede de gás, em Ubatuba ainda não tem. Né? Então, eu vou substituir aqui por uma outra coisa que tem ali. Tem infraestrutura, tem posto de saúde. Rede de telefonia, rede de eletricidade, TV a cabo, internet e água e esgoto. Atualmente tem. Se fosse há um tempo atrás, eu ia colocar um outro item, né? Tudo bem, né, pessoal? Seguindo aqui, as confrontações. A descrição exata e suas confrontações estão melhor caracterizadas na matrícula. Vou repetir aquele número lá de cima, né? Não lembro, não vou voltar lá não, mas é 728, alguma coisa. No primeiro registro, que aqui em Ubatuba só tem um, no município de Ubatuba. E fazem parte integrante desse parecer. Então, vamos para essa discussão. O que acontece? A Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais e Sensíveis, ela é bastante rigorosa. Então, a questão dos dados, ela é bastante complexa. Quando nós pegamos a matrícula de um imóvel, ela não traz somente o nome do proprietário, ela traz também o nome dos antigos proprietários. Então, o que acontece? Só um minutinho, que aqui eu preciso ligar na energia. Só um minutinho.
Voltei. Voltei, pessoal. Aqui eu tava com uma extensão e a extensão não ligou direito. Opa! Vamos lá. Tudo bem? Podemos continuar? Oi, professora. Pois não. Bom dia, professora Renata. Eu fiquei com uma dúvida aí a respeito da lista de fatores valorizantes aí, né, do entorno de imóvel, né? Porque assim, e pergunto para você se os fatores desvalorizantes também deveriam ser mencionados, né? Vamos supor que existaria uma oficina mecânica ali do lado do imóvel, que faça bastante ruído, ou então um canal ali de drenagem ou esgoto aberto nas proximidades, que isso vai trazer um mau cheiro, vai trazer problemas ali com vetores, insetos, né? E assim, e a gente, como corretor, né, pelo que eu estou aprendendo aqui, não pode deixar de omitir, né, algumas informações que possam, inclusive, ser depois até desqualificar o laudo, né, ou então ser mencionado pela parte oposta como não mencionado, né, que alteraria o valor do imóvel, entendeu? Você podia explicar, por favor? Olha, Antônio, com certeza essa sua pergunta agora vai começar a fazer parte, né, dessas nossas orientações. Sim, elas devem ser mencionadas e, acima de tudo, quando você for procurar imóveis próximos e semelhantes, devem ter o mesmo problema. Então, se for uma localidade que tem problema de enchente, você deve procurar imóveis próximos e semelhantes que também tenham essa situação. Então, essa oficina, procurar imóveis mais próximos possíveis, porque nesse valor de comercialização, com certeza ele já vai ser menor em razão desse problema. Só um minutinho, pessoal, que eu vou verificar aqui essa extensão novamente. Pronto, agora eu apertei com a força do Hulk. Então, pessoal, muito pertinente a pergunta do Antônio. Então, se eu tenho um imóvel em área de risco, eu vou procurar imóveis em área de risco para fazer esse método comparativo. Por isso que ele é tão seguro e eficiente. O valor do imóvel é muito importante esse gancho, porque o parecer técnico de avaliação mercadológica, nós percebemos, por exemplo, alguns alunos que fazem até propaganda do imóvel no parecer. Uma piscina extremamente agradável, arborizada. A função do parecer técnico não é vender o imóvel, e sim avaliar para que possa ser vendido pelo real valor de mercado. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que não tenha, só tenha oficina na porta daquela casa e aí as outras são distantes e não tenha. Eu faria uma observação ao final, com uma depreciação ao valor final de mercado, em razão dessa situação. Vocês têm, com o selo do corretor, vocês têm essa autonomia. Então, vamos supor, o imóvel chegou ao valor final de venda de R$450 mil, entretanto, ele é localizado perto de uma oficina, onde existe uma certa perda de valor de mercado. Ok? Ok, professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, extremamente pertinente, a gente vai colocar esse item na nossa próxima aula. Então, pessoal, seguindo aqui, infraestrutura, as confrontações, mapa de localização. Primeiro de tudo, vou tirar esse vermelho. Depois, o que eu vou fazer?
eu vou pegar no Google, não precisa ser nem no Google Maps. Eu colocando o endereço do imóvel no Google, já aparece lá o link da localização. Eu clico, copio essa fotinho e colo aqui. Qual que é o carinho que a gente tem que ter? Colocar essa foto do mapa de localização e da vista aérea padronizada no mesmo tamanho. Não vou colocar uma enorme e a outra pequenininha, uma centralizada e a outra não. Coloco as duas assim, por exemplo, essa aqui, olha, ela está um pouquinho, vou aumentar um pouquinho essa aqui. Aqui ela está recuada para a esquerda, aqui também. Diminuo, não precisa ser exatamente, né? Só para não dar aquele impacto de ter uma pequenininha e a outra grande. Ok? Só coloco o endereço no Google, no link ali já aparece o primeiro ou segundo item. Você clicando, já aparece mapa de localização. É só copiar, deletar esse, colar e aumentar do jeito que você quer. A mesma coisa ali tem a vista aérea. Copio e colo. Pronto, está resolvido o problema com o endereço do imóvel que vocês estão avaliando. Bem tranquilo mesmo. Eu que tenho dificuldade, consigo, então todo mundo consegue. Quanto à metodologia, aqui, como eu falei, os coordenadores estão realinhando as aulas, as agendas, para que vocês possam seguir e ter o entendimento e o aprendizado de todos esses itens. O foco dessa aula é uma aula focada na realização do trabalho. Esse conteúdo vocês terão nas agendas, aonde tem a resolução, aonde traz os requisitos mínimos para um parecer técnico de avaliação mercadológica, dentro do método comparativo e até de outros métodos também. Agora chegamos aqui na nossa pesquisa de mercado, nos nossos imóveis referenciais, que são as amostras. Como nós falamos no começo do trabalho, somente 3 imóveis são exigidos. Sugiro que mantenham esses 3 imóveis. Quando a gente quer colocar 4, 5, a gente interfere na formatação. Então, quem não entende, vira aquela confusão, porque acaba atropelando os itens sequentes, né? Mas é possível fazer com 10, é possível fazer com 5, com 7. Dentro de um imóvel padrão, 3 são mais do que suficientes. R1, que é o nosso referencial 1, primeira coisa, tirar ou trocar. Desses imóveis, pessoal, vocês só vão pegar uma foto, aquela que estiver na internet. Não precisa ir pessoalmente, não precisa fotografar, só precisa pegar a foto e colá-la do mesmo padrão que as outras, né? Tudo do mesmo padrão. Essa aqui tá um pouquinho mais assim, ó, ajeitar do mesmo padrãozinho, para não ficar esquisito. Não precisa ser exatamente igual, mas ali na hora vocês dão uma arrumadinha para ficar pelo menos um pouquinho próximo. Aqui, pessoal, embaixo dessa foto, colocar o valor, a metragem e a idade. Embaixo a fonte. Somente. Em relação à metragem, aí vem a grande questão. Eu coloco só a metragem da área construída ou coloco a área total? Depende. Se eu tenho um imóvel onde o grande diferencial dele é a área total, eu vou colocar a área total e vou procurar imóveis próximos e semelhantes que tenham a mesma área total. Se é um imóvel padrão, eu vou colocar a área construída. E próxima e semelhante ao meu imóvel avaliando. Eu não vou... Eu posso até comparar, né, se o metro quadrado estiver próximo, mas é complicado eu comparar um apartamento de 200 metros quadrados com um de 57. Então, eu vou dentro desse padrão. Em relação à idade, na vida prática de vocês, vocês também vão procurar imóveis com a proximidade de idade. Isso implica em não ter que fazer depreciação.
Porque se eu estou comparando 3 imóveis, eles têm 2 dormitórios, todos têm 57 metros quadrados, e todos têm 10 anos de uso, eu não tenho por que fazer depreciação. Para o trabalho, o que eu sugiro? Coloque pelo menos um imóvel com a idade diferente. Então, aqui, o meu R1 tem 15 anos, o meu R2 tem 14 anos. Quando a gente tem diferença de idade de 1 ano, a tabela ROS não considera. Para construções, a diferença de 1 ano, não há necessidade de fazer depreciação. Então, eu peguei aqui um de 15 anos, outro de 14 anos. Tudo isso eu estou falando em relação ao meu IA. Vamos voltar lá no descritivo e vamos ver quantos anos tem o meu IA, que eu esqueci. Por isso que é importante colocar lá no IA. Porque a pessoa tá, 15 anos. Então, tá bonitinho essas amostras aqui, porque elas também têm 14 e 15 anos, são próximas e são semelhantes. Eu não posso dizer que o imóvel que acabou de construir é semelhante a um imóvel com 15 anos, né? Então, na vida real, vocês tendo com a mesma idade, o trabalho fica mais tranquilo ainda. Para o trabalho, para ele ficar rico e ter um resultado de aprendizado, pelo menos um imóvel com idade diferente. Então, 15 anos, 14 anos. E aqui no nosso R3, pessoal, não deixem o título assim sozinho. Mesmo em TCC, em parecer, não se usa. Dá uma diferença que seja aqui, para esse título ir para lá. Eu pego muito trabalho, que eu já tenho até o trecho pronto. Não deixe o título sozinho, seja qualquer item que a gente esteja considerando. Esse aqui, 145 mil, 56 metros quadrados e 5 anos. Então, 15, 14, 5, e o meu avaliando tem 15. Então, vamos embora. Somente a foto da internet, somente uma foto, valor, metragem, idade e a fonte. Não há necessidade de colocar o link. Mesmo porque, como eu falei para vocês, a internet é um mundo sem dono, né? Provavelmente aquela informação não é fidedigna. Por isso que eu chamo atenção para os alunos, eu queria vender o meu imóvel, então eu vou fazer a avaliação aqui no curso. Não é adequado, porque nós vamos utilizar amostras da internet, nós vamos utilizar situações fictícias. Logo, não vai poder chegar a uma avaliação correta. Adequações e homogeneização de valores. Aqui ele tem, aqui fala sobre a BNT, essa parte não é alterada no trabalho, e vocês vão ter aprendizado durante as agendas. Os cálculos, chegamos aqui na nossa primeira tabela. O que acontece, pessoal? No Brasil, é o Brasil da pichincha, do pedido de desconto. Quando você pega um cliente, a primeira coisa que ele fala é, olha, vamos colocar 140, porque se ele pedir, eu faço 135. Coloca um pouquinho a mais para ele não pedir desconto. Então, essa primeira tabela, ela trata disso, desse fator de redutor de negociação. Vocês vão ver na vida prática de vocês que praticamente nenhum imóvel é vendido pelo valor que ele é ofertado. Sempre existe uma negociação. Então, essa tabela, ela traz essa redução de 5% no valor ofertado. E quando a venda foi realizada, olha, como esse aqui, é nosso R2, a gente considerou que a venda foi realizada, não tem que falar em redução, porque ele foi vendido por 117. Então, eu não vou reduzir.
Os outros, eu faço essa redução porque é o valor que está publicado lá na internet, que está sendo oferecido na imobiliária para venda. Vai passar por uma mesa de negociação. Então, aí sim, eu faço a redução de 5%. Eu gosto bastante quando eu recebo o trabalho assim, porque eu entendo que o aluno entendeu que quando a venda foi realizada, ou vamos supor, é um financiamento, financiamento também não tem redução. Se eu vou pedir um valor de financiamento de 550 mil, lá quando o engenheiro ou nós, corretores, que estamos quase conseguindo ir lá fazer essa avaliação pela Caixa, a gente não vai falar assim, ó, dá um desconto de 5%. Ele vai ser o valor total mesmo. Então, nesse caso, eu não faço essa redução. Quando a gente entende o objetivo da tabela, do mecanismo, fica tudo mais fácil. Então, aqui, eu vou seguir a mesma ordem que eu coloquei as minhas fotos lá em cima. O R1, ele tinha 57 metros quadrados, custava 140, tinha 15 anos. Quanto que é 5% de 140? 7 mil. Quanto que é 140 menos 7 mil? 133. Eu pego esse 133, divido por 57. Dá 2.333,34. Na mesma ordem lá de cima, o meu R2. Olha o meu R2 aqui. Olha o meu R2. 51,52, 14 anos, 117. Olha o meu R2 aqui. 51,52, 117, 14 anos. Como foi uma venda realizada, não há que se falar em desconto. Eu pego esse 117 e divido por 51,52. Deu 2.270,97. Mesma coisa no meu R3. Metragem, valor, idade, redutor, porque é um anúncio, o valor com essa redução de 5%, divido esse valor pela metragem, 2.459,83. Muito tranquilo, bem tranquilo, entendendo o objetivo. Então, se eu tenho um cliente, eu sempre gosto de falar do meu irmão. O meu irmão é metódico. Se ele está vendendo um imóvel por 140 mil, ele não faz 149.999. Eu conheço o meu cliente, eu sei como é, não vai haver negociação. Eu coloco o valor. É a realidade dos fatos que vai trazer esse resultado para a gente. É a verdade dos fatos, né? Ah, ele não dá desconto, mas se fosse outro, daria. Não, então eu vou mudar a minha amostra, porque aquele ali, ele não vai dar desconto. Agora, nós vamos para a idade dos imóveis. Como a gente está fazendo essa aula bem cedo, acredito que vocês ainda não tiveram o conteúdo sobre a tabela, a famosa tabela Ross-Heidak, não sei nem falar direito, que é um nome bem complicado, né? Então, essa tabela, vocês só vão colocar no trabalho quando vocês utilizarem. E para o professor ficar contente e dar um MB, ele quer que tenha pelo menos uma redução. E do que a gente está falando? Desse móvelzinho aqui, ó. Esse aqui que vai ter diferença. Por quê, pessoal? Aqui que é o pulo do gato. Aqui que é a parte mais que dá mais prazer para a gente quando o aluno descobre. Eu só vou tratar dessa idade desses imóveis em relação ao meu imóvel avaliando. Então, daqui para frente, eu falo de diferença de idade entre o meu IA e a amostra. Então, vamos lá. Estamos aqui na nossa tabela. O nosso imóvel avaliando tem 65 metros quadrados, estava lá no descritivo, e 15 anos. Então, vamos lá para a homogeneização. R1,
Qual que é a diferença de idade entre o meu IA e o meu referencial? Nenhuma. Porque o meu referencial tem 15 anos e o meu IA também. Então, eu não tenho diferença nenhuma de idade. Vamos para o segundo item. A vida útil do imóvel. Vamos lá na tabela. Sempre vai anexada ao final do trabalho. Olha aqui. Essa tabela é de vida útil de imóveis. Então, se eu estou falando de um imóvel residencial, barraco, rústico, são 5 anos. No caso aqui, eu estou falando de um imóvel residencial casa econômico. Ele não é de madeira, ele não é fino, não é rústico, ele é econômico. Então, qual que é a vida útil? 70 anos. Se eu estou avaliando um apartamento de alto padrão, a vida útil vai ser 50. De todos os apartamentos de alto padrão, 50 anos é a vida útil. Se eu estou fazendo avaliação de um apartamento padrão simples, a vida útil são 60 anos. Então, voltando aqui para o nosso trabalho, muita gente falou em loja, armazém, galpão, fábrica. Teve um aluno que eu não lembro que quer fazer de imóveis industriais. Olha aqui a vida útil, 50 anos. Então, voltando aqui para a nossa realidade, a gente está avaliando um imóvel residencial do tipo casa, padrão, econômico, 70 anos. Então, eu volto aqui, lá na minha tabela, e coloco 70 anos em todos. Por quê? Eu não posso comparar um imóvel de alto padrão com um imóvel econômico. Eu tenho que comparar casa com casa, apartamento com apartamento, apartamento de alto padrão com alto padrão, fábrica com fábrica. Então, aqui todos têm a vida útil de 70. Então, seguindo aqui, qual que é a diferença de idade? Nenhuma, porque o meu IA tem 15 e o meu R1 tem 15. Qual que é a vida útil dos dois? 70. Qual que é a diferença do percentual de vida útil? Nenhuma, os dois têm a mesma idade. Colocar o estado de conservação. Eu coloquei aqui, colocar o mesmo. Por que que eu coloquei colocar o mesmo? Porque nós não vamos fazer visitação. Então, vamos colocar o mesmo. Nós não vamos visitar esses imóveis, essas amostras. Eu, particularmente, facilita colocar tudo novo, mas pode colocar regular, pode colocar antigo. Então, é novo. Qual que é a coluna na tabela Ross-Haisdaq? É 1. Vamos lá, pessoal, para ver do que a gente está falando aqui? Olha aqui, vamos lá na tabela. Aqui, ó. Olha aqui a tabela de classificação da tabela Ross. Novo A, novo irregular B, regular C, entre regular e reparo simples D, e assim sucessivamente até o imóvel sem valor. E olha aqui a tabela Ross. Olha aqui a coluna do novo, a coluna do entre novo e regular, a coluna do entre regular e reparo simples, e assim sucessivamente. Ok? Então, aqui a gente vai lidar com essa coluna aqui, que é o imóvel novo. Como não tem visitação, vamos colocar o mesmo. E, pessoal, a gente vai além, né? Não tem visitação e, assim, não é para ter. Vocês não são credenciados, existe todo um contexto, né? Já vocês vão ter o Cresce de vocês, vão poder fazer a visitação. É complicado. Vou visitar seu apartamento para fazer trabalho, ir na imobiliária. Então, novo, a coluna 1.
Esse índice aqui, nenhum. Eu não vou fazer nenhuma depreciação, por quê? O meu IA e a minha amostra tem 15 anos. Então, eu vou transportar esse valor aqui. Eu vou transportar esse valor para a tabela de baixo. Aqui, ó. Mesmo raciocínio para o R2. Qual que é a diferença de idade? O meu IA tem 15, a minha amostra tem 14. A diferença de idade é 1 ano. A tabela ROS não considera para a construção 1 ano como diferença de idade. Então, eu não vou ter percentual de diferença, vou considerar que também é novo, porque eu não vou fazer visitação. Não vai ter o índice na tabela, e eu vou transportar o valor de lá de cima, olha aqui, vou transportar lá para baixo. Transportei, tá aqui. Agora vamos para uma situação diferente. O meu IA tem 15 anos e a minha amostra tem 5. Qual que é a diferença de um imóvel de 5 anos e um de 15? A diferença é de 10 anos. Então, aqui, olha, menos 10 anos. Por que menos 10 anos? Porque o meu IA é mais velho. O imóvel mais velho vale menos. Então, eu vou tirar valor, porque o meu IA vale menos do que um de 5. Se fosse ao contrário, o meu IA valendo 15 e a minha amostra, o meu IA valendo, tendo vida útil de 5 e a minha amostra tendo vida útil de 15. Eu iria valorizar, porque tudo é em relação ao IA. IA mais novo que a amostra vale mais. IA mais velho que a amostra vale menos. Não se preocupe, que nesse momento dá um nozinho na cabeça, mas aqui até o final do curso isso fica bem claro e dinâmico, porque é bem lógico. Imóvel mais novo vale mais, mais velho vale menos. O meu IA não é mais velho que a minha amostra? Meu IA tem 15, minha amostra tem 5. Então, o meu IA vale menos. Eu vou retirar quanto? 10 anos. A diferença de idade. Pronto. Podem preparando os bolsos para ganhar muito dinheiro. Porque esse é o grande nozinho que a gente, ao longo do curso, vai desatar e que vai fazer de vocês grandes avaliadores e corretores, sem complicar a vida. Então, aqui, a diferença de idade. Minha amostra tem 5, meu IA tem 15. 15 menos 5, 10. Aqui, ó, 10 anos. Essa é a minha diferença de idade. Então, agora, prestem bem atenção aqui. Como que eu vou descobrir qual é o percentual de vida do meu imóvel? É em relação à vida útil. Esse é o percentual de vida que eu vou querer. Então, aqui, regrinha de 3. 10 está para 70, assim como X, né, que é o que eu vou querer descobrir, está para percentual, né? Percentual está para 100, 100%. Então, eu quero descobrir qual é o percentual de 10 anos em 70. Qual é o percentual da diferença de idade entre o meu IA e meu referencial? Qual que é a vida útil? 70 anos. Qual que é o percentual? 10 em 70 está para X em 100, porque é percentual. Aqui eu multiplico em cruz. 10 vezes 100. 10 vezes 100. 1000. Então, vou começar aqui do começo. X
70x, ó, estou multiplicando em cruz. 70x, ó, 70x, aqui, 70x é igual a 1000. X é igual 1000 dividido cadê o meu dividido? Dividido por 70. Quanto que é 1000 dividido por 70? Alguém pode fazer aí para confirmar para a gente? Posso pegar aqui o celular? Mil dividido por 70. 14,28. Esse é o meu percentual de diferença. Esse percentual aqui, eu vou procurar na tabela ROS. Aonde? Na coluna A. Então, vamos lá, pessoal, 14,2. Vamos na ROS? Aqui. 14,2. Ai, olha só, eu tenho 13, eu tenho aqui, ó, eu tenho 14, ó, idade em percentual de vida. Eu tenho 14 e tenho 16. Qual que é mais próximo? O 14. Quanto que dá? 7,98. Volto lá. $7,98. E agora? Eu vou retirar ou eu vou acrescentar? Do quê? Desse valor aqui, ó. Eu retiro ou eu acrescento, pessoal? Sendo que o meu IA é mais velho. Eu retiro ou eu acrescento? Retira, professor. Isso, Antônio. Muito obrigada. Como o meu IA é mais velho, eu vou fazer 2.459,83 centavos menos 7,98%. Igual 2.263,54. Não vai ser essa a única aula. O Rá sempre gosta que a gente faça essa aula geral e depois uma só de cálculo. Então, aí a gente fica só nessa tabela para poder entender bastante. Então, não há motivo para ficar nervoso. A gente vai ter outras aulas. Essa aqui somente é a primeira, mas eu tenho certeza que deu para perceber que não é um bicho de 7 cabeças. Somo esses valores. Deu 6.867,85 centavos, divido por 3, por quê? Porque são 3 imóveis. 2.289,29 é o preço do metro quadrado do meu IA. Pego esse valor e multiplico por 65. Qual é o valor do meu IA? Arredondando, R$150 mil. Professora, Pois não. posso fazer uma pergunta? Sim. Tem uma dúvida em relação ali ao imóvel, que ele aparece, o R2, como o valor de transação, né? Qual o prazo máximo que a gente pode considerar para poder utilizar ele sem fazer depreciação? O prazo máximo que ocorreu a venda, para a gente poder utilizar aí sem aplicar depreciação, dos 5% do fator de oferta. Assim, aquele 5%. A questão é a seguinte, se ele foi vendido, não se fala em desconto, porque ele foi vendido por aquele valor, então não é uma questão de prazo máximo, porque um imóvel, ele pode tanto valorizar como desvalorizar. Então, de repente, aquele imóvel foi vendido e do dia para a noite passou ali a estação do metrô, né, o que para muitos desvaloriza, mas pela regra clássica valoriza,
colocou ali uma estação de metrô e ele teve um valor muito maior. Então, não é essa a questão. A questão é a seguinte: se o imóvel foi vendido, eu acredito que o valor de mercado hoje, há 6 meses atrás, eu já não utilizaria. A não ser que eu esteja acompanhando o valor do mercado e vejo que não houve muita oscilação. Agora, um ano e meio, nem pensar. Entendido. Um ano e meio, nem pensar. Entendido, professor. Uma outra pergunta também é em relação de amostras, né, que está sendo utilizado, né? Nós temos aí o avaliando, né, o imóvel, e mais 2 amostras aí, né? Existe uma quantidade mínima para a gente poder... Olha, o avaliando... fazer o cálculo, porque quanto maior o número... Pode falar, professor. O avaliando e mais 3. O avaliando e mais 3. É o mínimo. O avaliando é aquele. Eu considero que 3 é um valor ótimo, perfeito. O que acontece? Hoje, antigamente, quando a gente pegava aqueles pareceres antigos, eles colocavam 15 amostras, uma loucura total. Hoje, não se usa mais. Hoje, eu peguei, inclusive, o semestre passado, nós tínhamos um aluno que era perito do fórum. E ele trouxe um parecer técnico de avaliação mercadológica verídico que ele utilizou. E dentro dessa utilização dele, só tinha 3 amostras. Hoje em dia, com o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe essa clareza para o consumidor, e o nosso cliente é um consumidor porque nós estamos oferecendo uma prestação de serviços, então, hoje em dia, é tudo muito simples, muito razoável. Então, eu acredito que na vida real, 3 amostras é bem suficiente. Não há necessidade de utilizar 10 amostras. A não ser que o contexto faça com que não me venha agora um contexto que traga essa necessidade, né? Em relação a fotografias, o Cresce pede no máximo 10, porque o parecer, ele não é um álbum fotográfico. E fotografia, ao contrário, né, do que a gente imagina, não faz prova de nada. Eu posso tirar fotos belíssimas e quando eu chego lá, o imóvel é totalmente destruído. Como eu posso ter fotos muito ruins e ser um imóvel extremamente bom, né? Então, para a prova judicial, inclusive, a foto é muito questionada, porque a foto eu posso, inclusive, hoje até modificar. Agora, em relação às amostras, eu acredito que, né, 3 seja suficiente para a modernidade. Pode ser que o modelo lá do Cresce, aquele automático que vai se preenchendo, exija mais, mas não acredito que atualmente um maior número de amostras significa que o trabalho ele é mais concreto. Por quê? Você abre um leque muito grande de apartamentos que podem ser destruídos por má utilização, você abre um leque muito grande de apartamentos que possam ter problema na documentação. Então, é preferível você ter 3 imóveis semelhantes e próximos, que você tenha trabalhado, visto se a documentação do seu IA é perfeita, se a documentação das suas amostras também são próximas, porque isso interfere bastante no valor final. Em relação à construtora, se é uma construtora com muito problema, se é uma construtora já conhecida no mercado. E quando você abre muito leque, eu acho que é o contrário, você tem maior possibilidade de se perder, de não chegar a um valor final que você confie, né? Que esse agora é o nosso assunto aqui da reta final. Obrigado, professor. Podemos continuar, pessoal? Olha só, chegamos aqui ao valor de R$150 mil. Agora, vamos ver se esse meu valor, ele está coerente. Vamos ver se está coerente. Olha, um de 57, 140. Esse aqui, a venda foi realizada por 117. Um de 56 por 145.
Acredito que um de 65 metros quadrados, dentro desse contexto, esteja razoável R$150 mil. Né? Por quê? A gente ainda tem 5% para cima ou 5% para baixo. Então, se a gente colocar 5% para cima, considerando que ele tem 65, vai ficar mais coerente ainda. Porque imóvel maior normalmente vale mais. Chegamos aqui no nosso gráfico comparativo. Aqui o gráfico comparativo, pessoal, vocês vão comparar os valores brutos dos imóveis. Então, quais valores serão? Serão esses aqui, ó, 133, 117, 137 e 150. E os valores do metro quadrado, que serão quais? 2.333, 2.270, 2.263 e 2.289. Esse gráfico que vai ter as suas amostras e o seu IA. Tanto do valor bruto total, que está ali, mais os 150 que deu embaixo, quanto do metro quadrado, que é esse aqui com as depreciações pela idade e o valor do seu IA. A elaboração desse gráfico, abrindo o documento do Excel e colocando um valor do lado do outro, marcando e clicando no gráfico, puff, o gráfico fica prontinho. Para quem é analfabeto digital como eu, que já tenho 60 anos, eu só consigo fazer assim. Agora, tenho certeza que vocês, mais novos, conseguem fazer gráficos extremamente modernos, fiquem à vontade. Eu só faço aquele de torre, eu coloco um valor do lado do outro no Excel, e clico em cima. Ele sai a pizza ou o outro lá do lado, eu só coloco em vermelho o IA. Ó, só coloco em vermelho o IA. Conclusão, valor do imóvel R$150 mil. Para encerrar, eu só queria dar uma palavrinha sobre... Vamos fechar aqui e aí eu fecho. Aqui a gente tira, o nome da nossa corretora avaliadora é Márcia Braga. Coloco. Deixo aqui o lugar para o meu selo certificador. E vou para os anexos. Currículo. Mudo aqui para Márcia Braga. Quanto aos dados, eu acho que essa questão da internet, a gente ficar colocando nesse mundo dados corretos, é desnecessário, né? Colocar um telefone fictício, o número do CRES ele é fictício, colocar aqui a experiência imobiliária e passo para a cor preta e deixo o currículo sozinho como anexo. Ó, vou para outra folha para colocar a tabela da vida útil, a tabela de classificação do estado de conservação, a tabela ROS e a matrícula do imóvel. Aí, essa questão da matrícula, nós já falamos a respeito sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Vocês vão conversar com o tutor de vocês em relação à turma EIW e EIZ. Fiquem tranquilos, prefiro até que não coloque, porque são dados pessoais e a Lei Geral vem aí complicar a nossa vida. Mas conversem aí com seus tutores, o tutor pode entender importante e tudo bem também, porque como tudo está começando, né, nós ainda não tivemos nenhuma ação judicial por ter colocado um documento em um trabalho de conclusão de curso. Eu queria só encerrar falando sobre o valor do imóvel. Vamos supor, pessoal, que eu cheguei ao fim desse trabalho, esse apartamento de 65 metros quadrados, que deu R$150 mil, e eu falei assim, gente, não é esse valor. O valor desse imóvel são R$200 mil, no mínimo.
eu jamais vou colocar 150 mil aqui. Eu vou abrir uma observação, vou justificar e vou acrescentar. Por quê? Como nós falamos aqui no começo do trabalho, a avaliação mercadológica no Brasil não é um cálculo puro e simples. Ela é um valor de mercado muito complexo. Nós podemos ter uma tapera no bairro do Itaguá, aqui em Ubatuba, com um valor acima de R$1 milhão. E podemos ter uma mansão na Estufa 2 custando 300 mil. Então, nós temos, por exemplo, na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, nós temos apartamentos de 35 metros quadrados, cujo valor passa de R$1 milhão. Inclusive, foi capa da Veja, há muitos anos atrás, acredito que já seja R$2 milhões. E ao passo que nós temos, em Itaquera, apartamentos cobertura que custa 3 milhões, 2 milhões. Então, por isso que a avaliação mercadológica não é tão simples assim no Brasil. Só que vocês, com o dia a dia de vocês, do trabalho, vocês vão ter isso num toque. Tanto que o vídeo da aula 5, nós pedimos para os nossos coordenadores não retirarem de forma alguma, porque é o nosso vídeo do Gilberto Quiroga do Cresce. E ele pede, e ele fala que 99% dos corretores já sabe do valor de mercado antes de começar o seu parecer de avaliação mercadológica. E realmente sabe. Se você estiver aqui trabalhando em Ubatuba, você sabe quanto que está uma casa no Itaguá, você sabe quanto que está 3 dormitórios na Praia Grande, você tem todo esse conhecimento. Então, se você fizer esse cálculo e você ficar em dúvida, não coloque o seu selo, porque é um valor de mercado, não é um custo de unidade básica, não é uma multiplicação pura e simples. Ok? Eu vou parar a gravação, porque senão ela fica muito comprida e aí fica ruim para todo mundo. E vamos parar.